Graças ao bom Deus, mais uma vez reunidos para o louvor e a glória ao nosso Senhor. Neste dia 22 de dezembro, estamos reunidos para agradecer a Deus, louvá-lo pelo presente maior, o Natal em nossas vidas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 ao 22. Gratidão que glorifica. Eu quero trazer aqui para a introdução um episódio que nos aconteceu recentemente. Não foi diretamente comigo, mas eu estava ao lado de um professor que estava lendo o trabalho de conclusão de curso de uma aluna, e a mesa muito perto, eu vi o embate do professor perguntando para ela: por que não tem gratidão a Deus no teu trabalho? E ela lutando para convencer o professor: não preciso agradecer, se ele fez algo por mim, eu nem sei. E o professor dava voltas, idas e vindas, e ela: não, professor, não vou colocar. Só está aí, minha mãe não tinha nem um pai. A mãe parece que uma amiga, e eu acho, nem o marido era casado. Ela disse, nem o marido colocava, porque também o esforço foi dela. E era bastante convencida disto. E a conversa se aprofundou, demorou e não teve jeito. Ela pegou o trabalho, saiu. Aí depois o professor disse: que coração duro, hein? Isso é verdade, acontece. Depois eu pensei, a sinceridade dela. Se ela não tem certeza que Deus o ajudou, não deve mesmo colocar. Ela estava certa, não é? Nós é que queríamos ter a alegria que ela tivesse, a convicção de colocar a gratidão a Deus. Não colocar porque orientamos, porque queremos, que realmente faz sentido para nós. Mas se não faz para aquela moça, então ficou sem a gratidão a Deus. Do outro lado, me recordo das lutas de 1988, quando a nossa Constituição estava em debate, de 86 a 88. Foi um dia e uma noite para inserir no preâmbulo da Constituição o nome de Deus. E aqui eu me recordo, isso está gravado. O deputado constituinte José Maria Mael foi à tribuna, gastou uns 20 minutos para argumentar por que devia ter o nome de Deus na Constituição. E após os 20 minutos dele, o plenário levanta, aplaude e diz: o senhor tem razão. Nós devemos a pátria que temos ao Criador. Em linhas gerais, não foi bem nessas palavras. Mas isso marcou muito, porque até hoje, 31 anos de Constituição, nós abrimos a nossa Carta Magna, está lá que ela foi feita sob o olhar divino. Certamente, quem luta, quem trabalha para que o nome de Deus seja honrado, inicialmente, deve mesmo ter essa convicção, de que é necessário que tenha o nome de Deus. Quantos hoje também não faz isto? Ou faz de uma forma distinta, que talvez fosse melhor fazer como a moça fez. Vai, caminha, dar graças em tudo quanto é santuário e não tem a mínima convicção de que Deus de fato estava ao seu derredor, de que Deus de fato é o merecedor da sua gratidão. Então, esse é o dilema que estamos a viver e que precisamos passar anos após anos até que ele volte, trazendo à memória o que Paulo, por exemplo, traz a essa igreja. Ora, uma igreja bem-sucedida, uma igreja que dava alegria a Paulo. Mas por que esta temática nesta carta? É preciso dar graças a Deus, dê graças a Deus, essa é a vontade dele, faça isso, é em tudo mesmo. Perceberam a tônica? Ora, quem escreveria uma carta se necessário não fosse? Paulo escreveu porque era necessário.
aquela igreja tão bem sucedida, estaria se esquecendo de que é necessário dar graças. Paulo diz, é em tudo. Onde está a igreja que não dá graças a Deus? E aí, lendo o contexto, Paulo deixa uma palavra interessante para perceber. Por que é necessário esta ênfase à igreja de Tessalônica e a nós ao final do ano? Eu quero relembrar, por exemplo, a meditação desta manhã, quando nós chamamos a atenção para o final do ano, a prestação de contas, passar a régua, perceber o que fez e o que não fez. É um momento de, antes de tudo, muita gratidão, primeiro, porque ele usaram as músicas que acabamos de cantar, a primeira do cântico de louvor, porque ele é digno de que diante dele eu apresente esta atitude, porque a outra, terceira música, é para agradecer em tudo, e por fim, porque ele de fato está ao nosso redor. Então, todo esse contexto está aqui, e Paulo deixa escapar, eu diria não escapar, mas ele com a didática, o respeito que ele tinha para lidar com as situações. Vejam, o capítulo 3, como Paulo deixa isto evidente, no verso 10 do capítulo 3. Orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente, e olha o final, e reparar as deficiências da vossa fé. Que coisa maravilhosa. Paulo na carta diz, percebi deficiências. Será preciso que eu tenha que ir aí? Deixa eu ver se eu reparo com esta carta. Se fosse um estudo, iríamos observar, porque teve a segunda carta. Na primeira carta, será preciso que eu tenha que ir aí para reparar os defeitos da vossa fé? Aí eu transporto esta observação paulina para o capítulo 5 que acabamos de ler. Eis a razão, porque Paulo diz, é necessário dar graças. Depois você vai para uma ciência paralela que nos ajuda bastante, que é a filosofia, que ela diz que gratidão é uma virtude elevada. Gratidão é para quem é virtuoso, que sabe mesmo que é algo da alma, é uma força interior de dizer obrigado, sinceramente obrigado. Então nós temos dois argumentos poderosos para dizer, Paulo tinha razão, era uma deficiência, este povo não estava agradecendo. Com todo esse exórdio, com toda essa introdução, agora podemos fazer algumas perguntas. O que isso tem a ver com o Natal? Eu peguei a palavra do reverendo Elbelin César. Fiquei olhando e achei que aqui estava uma informação preciosa para caminharmos no texto e tirarmos as lições para a nossa noite. Aqui está a gratidão pelo presente maior, Jesus Cristo. Jesus Cristo está na mesa de muitos esses dias, bem cedo, nossa igreja mesmo começou a celebrar bem antes. São vários lugares, o mundo celebra, se rende a Jesus. Ele nasceu, um menino nos foi dado. E aqui tem uma chave interessante, porque no texto de Isaías, adverte que ele é o príncipe da paz. Voltemos os olhos para a carta que lemos, no verso 12 em diante. Separa o verso 13. E o que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Olha o final. Vivei em paz uns com os outros. Esta é a maior marca do Natal. Vivei em paz uns com os outros. Quem está debaixo da direção de Cristo, quem está com Ele, está em paz. Vive em paz consigo, vive em paz com os outros. Só para chamar a atenção da importância disto. Olhem para a nação que recebeu a profecia. Olhe para os conflitos de Israel no mundo, ou na sua própria terra. E esta é uma temática que muitos estudiosos levantaram. O que seria do mundo
se houvesse um diálogo entre estes parentes próximos que se separam, que discordam, que vivem guerras e conflitos desde a origem. Não significa uma humanidade pura, mas significa humanidade com condições de purificação. É isso que Paulo chama a atenção. Tem 3 coisas interessantíssimas, 3 argumentos que Paulo usa, já beirando ao final desta temática. Neste mesmo capítulo que lemos, ele diz: eu vou dizer finalmente o que eu preciso exortar a vocês. Paulo se dirigindo a Tessalônica, porque não a nós também. Esse povo não vive em paz, ele levanta alguns argumentos, e são essas coisas que depois vai repercutir numa igreja que não sabe agradecer. Olha como ele detalhe, é minucioso. Verso 14: exorto-vos da seguinte situação: quem vive em paz, admoesta o insubordinado. Então, a primeira lição: os insubordinados não é para que eu vá brigar com eles. Admoestar é esclarecer. Admoestar é elucidar com autoridade, com conhecimento. O que nós vemos é uma insubordinação total. Quando não concordo, vamos para a briga, vamos para as redes sociais detonar uns aos outros. Onde está a paz deste povo por quem Cristo morreu? Igreja de Tessalônica, ou Tessalonicenses, procurem admoestar os insubordinados, mas isto é feito com conhecimento de causa. Senão não teria dito anteriormente: viva em paz. É importante atentar para isso. A igreja está perdendo esta qualidade dela, porque ela veio ao mundo para estabelecer a paz por meio de Cristo. Portanto, a gratidão que glorifica é essa que tem a certeza, a clareza deste papel. A minha função no país, a minha função no meu Brasil, a minha função em São Paulo, é esclarecer, é ensinar, jamais partir para conflitos ou confrontos que não levam a nada. Tira a minha paz, tira a paz dos demais, gera conflitos, mas parece briguentos do que irmãos, e com o nome de igreja e de cristãos. Como diria o saudoso jornalista: que vergonha ter nome de crente e viver se engalfiando uns com os outros. Isso não é cristianismo. Quem não vive em paz, como ostenta que está debaixo do príncipe da paz, pode até estar desobedecendo, dioturnamente desobedecendo. Paulo diz: a gratidão que edifica, admoesta, não cria um outro ambiente de subordinação, não vai para o âmbito da intolerância, não cria conflito. Tem um padrão melhor do que ele? Paulo escreve com autoridade? Ora, Paulo teve todas as condições de brigar com o poder romano, por cidadão que era, de enfrentar o judaísmo por cidadão judeu que era. Paulo entende que quem luta por ele é outro. Ele está debaixo de um príncipe, de um rei. É ele que dá as coordenadas, é ele que dirige essa minha caminhada. O apóstolo Paulo vai dizer assim agora, mais um argumento para mostrar a vocês por que vocês estão se afastando. As deficiências da fé está provocando isso. É a segunda colocação dele: consolai os desanimados. Amados, o que faz a igreja no meio dos desanimados? Muitas vezes se encolhe para viver feliz na minoria das suas bênçãos, não tem o âmbito, a coragem, a força, o ânimo de ir ao encontro dos desanimados. Quantos desanimados temos ao nosso derredor? Se eu perguntar para o mundo, eu assusto vocês. Só o nosso derredor. Quantos desanimados na tua casa, na tua família? Quem são os desanimados? O que temos a fazer com eles? Reclamar? Vai resolver? Estas questões Paulo levanta. Consolem os desanimados. Qual era a questão do desânimo? É uma que nós temos batido na tecla aqui, é a mesma que pode ocorrer conosco. Era a distância da segunda vinda que já estava sendo acrescida. Essa é a temática. Ele vai depois abordar. Jesus está vindo. Se nós não tivermos como consolar as pessoas com esta esperança, Paulo já diz também, aí sim nós estamos iguais, somos homens miseráveis.
Vamos atentar para esse detalhe. Nós temos que vencer uma força interior terrível, que abordamos também hoje de manhã, que é a nossa capacidade de não consolar, de não engolir nada, de achar que o outro é vítima, e de colocar-se sempre como o correto e o outro errado. Foi assim desde Adão e continua a ser. É bom que nós tenhamos o entendimento desse recolhimento, um recolhimento que Jesus nos ensinou. Contamos isso hoje de manhã aqui com a parábola dos trabalhadores, quando Jesus orienta aqueles homens tão honestos, tão trabalhadores, no entanto, acusando os outros, reclamando porque estava ganhando a mesma coisa que eles. E Jesus levanta o argumento que eu utilizo aqui. Ele diz: será que o olho bom de vocês me vê mal? É assim? É eu que sou injusto em pagar o outro, porque trabalhou um pouco menos que vocês, eu pagar a mesma coisa? Faltou a ti o pagamento? Não. Faltou alguma bênção a você? Não, porque não consola o outro. Se não está te faltando nada, se o Senhor está ao teu derredor, por que não consolas o outro? O desanimado quer consolo. Vamos atentar para isto. Dê graças pela paz que Deus te deu em Cristo. Esta paz vai te fazer ser consolador. Por quem? Pelo Espírito Santo que nós habita. Como é que isto é possível? Paulo esclarece: quando nós, pela desobediência, cumprimos literalmente o verso 19. Quando apagamos o Espírito. Mas nós temos esse poder, infelizmente. Nós envergonhamos o Espírito Santo que habita em nós. Quando, em vez de consolar, mandar o outro agitar-se ainda mais, para não dizer as palavras que muitos usam. Infelizmente, da boca de um crente não pode sair essas palavras. Da boca de um crente não pode sair palavras agressivas, que levam o outro à morte espiritual, que leve ainda mais ao desânimo. Isso ele já tem de sobra, o príncipe deste mundo já faz isso. Nós não servimos a ele. Não seja instrumento de Satanás. Se não vai dizer uma palavra que edifique, engula essa palavra. Não diga, mata você e ele. Você lentamente, ele muitas vezes rapidamente. Consolai os desanimados. Oh Senhor, que carta maravilhosa para o Natal. Que carta maravilhosa para todos nós. Numa sociedade de desanimados, desempregados, sem Natal, sem comida. Eis a igreja ouvindo esse banquete que Paulo passava a Tessalônica. Consolai os desanimados. E vem a última característica. Paulo diz: ampare os fracos. Agora é para dentro da tua casa. Da igreja, literalmente. Ampare os fracos. O que você faz com os fracos? Ah, como tem exemplos do que se deve fazer com os fracos. Na maioria das vezes, pisamos os fracos. Aliás, se não pisar, não ganha. Lembro-me de uma das Olimpíadas atrás, que uma jovem, antes de chegar na reta final, ela para, cambaleante, e ajuda a que estava no chão. Isso marcou a história dela, como um atleta. O que nós não podemos fazer pelo mundo, cristãos? Amparando os fracos. Aquele bom pastor que tantas vezes é trazido aqui, aquele que deixa a massa humana e vai atrás de uma ferida, vai procurar a ovelha ferida. Esse é o príncipe da paz, esse é o Natal, esse é o que nós seguimos. Então chegou a hora de mostrar ao mundo que Natal de fato existe, e ele está conosco. Não vai ser o jantar do 24 para o 25 que vai encerrar ou que vai começar. É chegada a hora de fazer, por exemplo, a cantata de domingo passado ser real nas nossas vidas. É fundamental pegar toda aquela encenação e vivê-la no mundo, mostrar que de fato adoramos como foi adorado, respeitamos o menino que nos deu, que Deus nos deu. É assim. E esta fraqueza, essa fragilidade humana de não entender quem é Jesus, não é objeto da nossa reclamação. Não vamos reclamar de quem vai colocar um presépio na sua casa, porque muitos de nós não temos o presépio nem Cristo. No entanto, os nossos argueiros estão fechando os nossos olhos, e nós continuamos a jogar pedra no presépio dos outros.
que nós possamos abrir os olhos para esses fracos. Os fracos na fé precisam dos fortes da fé, para tomarem nos braços e orientá-los nos caminhos. E aí fecha o ciclo. É assim que eu pego a atitude da gratidão como uma glorificação. À medida em que eu pego o enfermo, o fraco, coloco na presença de Deus e digo: está aqui, Senhor, vamos cuidar dele. A parábola do samaritano, que lição extraordinária. Teria melhor para encerrar esta mensagem? Passa os mais fiéis religiosos, não olham para o homem enfermo, mas passam que nada tem a ver com aquela religião daquele período, daquele momento, a religião dominante, para cuida, se responsabiliza, dá uma aula de cuidado humano, ampara o fraco que estava sob o olhar dele. Vejam, não foi colocar dentro da sua estalagem, foi fazer o que ele podia fazer. O presbítero Alencar bateu na tecla do dom dos talentos. É para fazer com o que você tem. É assim. Então, se você pode parar e ajudar para que aquela pessoa seja tratada, a responsabilidade é sua. Onde está o cuidado com os fracos? Então, quando ele dá essas 3 características, que é para corresponder às deficiências da fé, está aí o que Paulo identifica. Essas 3 características, se não for reparadas, elas vão nos trazer uma gratidão falsa. Você agradece simplesmente porque todo mundo agradece, ou porque é o dia 22 de novembro, o Dia Internacional da Ação de Graça, vamos todo mundo agradecer. É uma festa linda, todo mundo agradece. O quê? O que estás a agradecer? O que estamos a agradecer no Natal, meus amados? O que é que estamos a agradecer? Paulo encerra dizendo: com essas coisas corrigidas, vivam assim, regozijem-se, orem, dei graças em tudo, não apagueis o espírito, não desprezais as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom. E a tônica que temos trazido diariamente a esta igreja: abstende-vos de toda forma do mal. Abstende-vos. Passa a limpo tua história esta noite. Jesus está contigo, e se você não se abstém do mal, ele está envergonhado de você. Isso não é Natal. Ele não está na tua mesa. Talvez tenhas apenas um presépio no coração, porque tê-lo na vida é assumir o compromisso de: vou caminhar contigo, Senhor, vou dar graças pela obra salvadora suficiente que realizaste em mim. É hora de corrigir as deficiências da nossa fé. Uma semana de reflexão, uma semana para virar o ano com compromissos. Eu preciso glorificar a Deus com a minha atitude de gratidão. Eu tenho que sair do formalismo dos agradecimentos. Eu tenho que ter uma vida sinceramente grata ao Senhor, pela alegria de poder, na presença dEle, dizer ao mundo o que de fato o Natal significa para mim. Vamos revisar isto. As deficiências da fé não são iguais. Todos nós temos. É preciso urgentemente parar para corrigir. Imaginem a vergonha de saber que a minha vida apaga o Espírito Santo. Como? Quando eu deixo de consolar. Porque quem é o Consolador? O Espírito Santo, João 16. Quando eu deixo de amparar os fracos. Quem que ampara os fracos? Deus na pessoa de Cristo. Convencidos pelo Espírito Santo. Se eu resisto a isso, a minha conduta má apaga. Não vê em mim a glória de Cristo. Não vê em mim o Natal. Talvez veja até alguns presépios, menos o Natal. Vejam, Paulo não deixa isso aqui simplesmente porque veio a pena para escrever. Não apagueis o Espírito. É uma tristeza a igreja que, por não controlar esta índole má, apaga o Espírito com seu péssimo testemunho. Por fim, por que razão ele diz: não desprezei as profecias? São todos os ensinamentos que apontam: haverá um julgamento. Cristo está voltando. Não despreze isso. Guarde essa mensagem. Natal veio hoje, veio. Está chegando.
já celebramos, estamos a celebrar, pode não vir mais. A hora que Ele quiser, Ele encerra esta festa. A alegria dos homens se dá no coração, não nas mesas, nem nos banquetes. Que abramos o nosso coração para fazer dentro de nós o verdadeiro Natal, e o mundo veja em nós e por nós que de fato Jesus nasceu. Amém.